O ex-presidente Bolsonaro perdeu a paciência com o canal, de TV Rede Globo. E aí foi para cima e você vai acompanhar o que ele disse. Os pagamentos do programa Bolsa Família vão começar na próxima terça-feira, dia 10. Expectativa já confirmado antecipação para Rio Grande do Sul, todos os municípios, e também para vários municípios no estado do Amazonas. Até esse momento não foi confirmada antecipação para outras cidades. A expectativa é que isso aconteça a qualquer momento. Cidades que estão enfrentando desastres, estiagem também, é o caso do Acre, também de Rondônia. Há uma expectativa de que Paraná, Paraíba, Pernambuco, alguns municípios nesses estados também poderão ter os pagamentos antecipados. A situação do gás para todos, janeiro não tem gás, só volta em fevereiro, mas a expectativa é se vai ou não ser aprovado o gás para todos, agora, antes do final do ano. O governo deverá aprovar aquele pacote de gastos onde o próprio mercado não acredita mais. Para quem não sabe, o mercado faz com que, por exemplo, quem investe no Brasil, quando a expectativa de crescimento aumenta, muitos estrangeiros passam a investir no Brasil. Quando a expectativa é prejuízo, eles tiram os dólares do Brasil, por isso que o dólar começa a disparar o preço, porque vai sair no dólar do Brasil e automaticamente vai começar a disparar. Mercado financeiro não acredita mais em juros abaixo de 10% ao ano no governo Lula. A piora nas projeções do mercado para a taxa de juros está relacionado com o crescimento de dúvidas sobre o controle de gastos públicos junto a uma expansão robusta da economia e incertezas sobre a política monetária de outros países, como os Estados Unidos. O Brasil está mexendo muito, O próprio presidente Lula, vem falando que quer uma moeda própria, para não ter mais necessidade de usar o dólar. Isso está pegando muita gente do mercado, de surpresa, não está gostando. Inclusive, o Brasil pode sofrer algum tipo de sanção. Acompanhe o que disse o ex-presidente Bolsonaro, um vídeo que foi divulgado. Ele simplesmente partiu para cima aí da Rede Globo de televisão. Tire suas próprias conclusões, acompanhe palavras do próprio presidente, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Durante esse momento, ele simplesmente perdeu a paciência, foi para cima e aí muita gente já na expectativa querendo saber o que foi dito. Acompanhe, tire suas próprias conclusões, preste atenção. Estou aqui no aeroporto de Passo Fundo, retornando para Brasília. Mais uma vez o Globo, uma página inteira sobre a obra em Mambucaba. Dizem que eu não requeri licença, mas, de acordo com o que dispõe o Código de Obras do município do Rio de Janeiro, é dispensado. Não foi aumentado nem diminuído 1 metro sequer dessa obra. Aqui, vocês estão vendo a comprovação do parágrafo 2º, ou melhor, do artigo 2º. Mas, a casa foi mobiliada em grande parte com móveis da Casa Bahia. Globo, tá ficando feio. Polícia Federal, que vazou esse contrato. Estou aguardando o vazamento daquelas 3 páginas daquele inquérito de 2018. Mas ainda, vamos dar mais um passo. Rede Globo, estou à disposição de vocês para 2 ou 3 horas ao vivo, vocês me inquirirem sobre o que bem entender. Joias, vacina, golpe, baleia, leite condensado, carpas, moedinhas no lago, seja o que for. Estou à disposição de vocês. Tenho certeza que vocês terão a maior audiência da história do Brasil. E mais ainda, eu quero só 30 minutos para falar sobre o nosso Brasil, como está a vida do brasileiro hoje em dia e como estava há 2 anos atrás. E mais ainda, nessa matina que eu estou provocando vocês para realizar comigo, como eu acho que a equipe de vocês, de jornalistas, é muito fraca, vocês podem convidar para somar-se ao time de vocês o Andrei Rodrigues, que é o presidente da Polícia Federal, bem como o Fábio Chor, o dono do inquérito dos golpes. E da Rede Globo, está lançado o desafio, vão me sabatinar ou vão continuar com medinho e fazendo essas matérias porcas
como por exemplo, a de hoje, repito, a manchete é: obra de Bolsonaro não teve alvará e usou firma do cunhado de aliado do PL. Ficou feio. Rede Globo, estou aguardando a resposta de vocês. Pois é, como você ouviu, né? Como você acompanhou essas declarações, está dando muito o que falar do ex-presidente Bolsonaro. E aí vários canais já estão falando sobre isso. Será que o canal que foi citado vai dar prioridade? Vão dar oportunidade para que ele possa falar ao vivo? Bem, o tempo é que vai dar a resposta, né? E aí a gente está acompanhando de perto. Voltando aqui às declarações do presidente Lula sobre umas mudanças que poderão acontecer com reforma ministerial, ou seja, aquilo que a gente vem cobrando, né? Uma diminuição de ministérios. Será que agora vai? Pois é, o presidente Lula, para quem não sabe, ele fez uma reclamação ao vivo, né, uma comunicação que ele fez através de uma live, né, fez uma chamada, e aí durante esse evento do Partido dos Trabalhadores, né, muita gente ficou aí dizendo, olha, o presidente Lula perdeu a paciência literalmente, e a gente agora vai passar para você esse vídeo. Então acompanhe, né, a chamada aí que deu, né, o presidente Lula sobre essa questão. Ele simplesmente deu um chute no balde e diz, olha, a situação do PT é a seguinte. Escute aí você tira as suas próprias conclusões sobre esse evento, sobre esse acontecimento. Preste bastante atenção para você entender aí o que houve. Veja só o que disse o presidente. Pois é, está no ponto aqui para você acompanhar, né? Para você entender aí todo esse processo do que foi que aconteceu. Muita gente, né, indignada, dizendo, olha, o presidente Lula, né, o próprio Partido dos Trabalhadores, depois que fez aquelas alterações, para quem não sabe, esse pacote de gastos, né, que aconteceu, que foi anunciado, muita gente estava dizendo o seguinte, por que eles não anunciaram isso antes das eleições? Por que esse pacote de corte de gastos? E aí muita gente questiona. Então, bora acompanhar e aí você tira as suas próprias conclusões, palavras do próprio presidente Lula. Veja só. Há um erro, um equívoco meu na comunicação. O Stuka costuma dizer, presidente, o senhor é o maior comunicador do nosso partido, o senhor tem que falar mais. E a verdade é que eu não tenho organizado as entrevistas coletivas, ela não tem sido organizada, eu adoro falar rádio e é preciso que a partir de agora a gente comece a fazer as coisas do jeito que precisa ser feito, porque não será os nossos adversários que vão falar bem de nós. Não será os adversários políticos que vão falar bem de nós. Somos nós que temos que falar bem de nós e falar daquilo que está fazendo. Então eu quero começar dizendo que há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que a gente não está se comunicando bem. Pois é, como você está ouvindo aí, né? O presidente Lula disse que há um erro e esse erro tem que ser corrigido. E aí tem muita gente falando que poderemos ter reformas ministeriais. Será que isso irá acontecer? Expectativa aumenta. Você acha que o governo deveria, através dessa expectativa, desses rumores de que vai ter reformas ministeriais, trocar um ministro, ou seja, trocar 6 por meia dúzia não dá certo. Não dá certo. O que é que espera o mercado? Que diminua. E a gente já tinha lançado essa campanha aqui, hashtag diminua os ministérios, Lula. Diminua os ministérios. O presidente Lula, né, ele inclusive tem sido questionado sobre a questão da fiscalização, do pente fino, né, que está acontecendo aí com beneficiários do Bolsa Família. E para quem não viu suas declarações, ele falou justamente o seguinte, eu quero que você tire aí as suas próprias conclusões. Ele disse o seguinte, veja só o que falou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o família. Eu queria pedir, primeiro, a fiscalização da imprensa brasileira, que pudesse fiscalizar esse programa com muita seriedade. Porque se tiver alguém que não mereça, esse alguém não vai receber. O programa é só para as pessoas que estão em condições de pobreza. Pois é, esse foi o ponto, né? Eu estava dizendo, mas como assim? Só quem tem direito aí. Como é que funciona isso, né?
Como assim? O que o presidente Lula quis dizer? Em outro vídeo, ele falou que beneficiários de programas sociais, que é o caso do Bolsa Família, do Gás para Todos, muitos, né, desses beneficiários não devem depender eternamente desses programas, devem, né, procurar, ou seja, melhoras no seu dia a dia. E aí, veja só o que ele disse sobre esse outro ponto, sobre não depender eternamente. Escuta aí. A gente não quer um país de gente muito rica e gente muito pobre. Se possível, a gente quer um país em que você tenha uma classe média sustentável, que tenha um padrão de vida digno, decente, com escola, com cultura, com salário, que as pessoas possam jantar no final de semana num restaurante, almoçar, que as pessoas possam fazer uma viagem. É esse país que nós sonhamos. Nós não queremos um país que eternamente dependa de um Bolsa Família, que eternamente dependa de um Vale Gás. Enquanto a gente estiver dependendo disso, a sociedade não será uma sociedade de classe média, que esse programa dá um pontapé extraordinário. Esse programa dá um pontapé extraordinário. Pois é, palavras do próprio presidente Lula, né? Dizendo, para que isso aconteça, né, tem que dar emprego, né? Muita gente dizia o seguinte, muita gente fala o seguinte, esse mês de dezembro, né, o desemprego caiu aí para 6 milhões. Só que o histórico de emprego, de desemprego no Brasil, diz o seguinte, que geralmente quando começa o mês, né, de agosto, setembro, ou seja, fim de ano, né, segundo semestre, a tendência do desemprego é cair, porque as empresas precisam de produzir mais e aí automaticamente abrem novas vagas. A questão é, os empregos, né, vão aumentando, o desemprego vai caindo a partir de agosto, setembro, outubro, para produzir mais, isso vai até o carnaval. Depois do carnaval, aí começa de novo o desemprego. Então, essa queda depois do carnaval é aí que falta o incentivo. Incentivar empresas, indústrias, né, o comércio em geral, para empregar principalmente as pessoas de programas sociais. Então, uma coisa é, dê oportunidade, dê chance a essas pessoas. Como? Se você tem um filho, por exemplo, um filho menor, aliás, um filho com 18, 19 anos, já terminou os estudos, está mandando o currículo para todo canto, não consegue emprego. Essa seria uma ferramenta de incentivar o comércio na sua cidade, a indústria, dar emprego para essa pessoa que é filho de uma pessoa que recebe Bolsa Família. De repente, o seu marido tem 50 anos, 49 anos, não consegue mais emprego porque não se enquadra mais no perfil, para não falar que já é considerado velho, né? A verdade é essa. Então, a empresa, a indústria na sua cidade, o governo deveria aprovar a lei, incentivo para que essas empresas, esse comércio, essa indústria, contratasse o seu marido com 47, 49, 50, 51 anos, né, desse uma oportunidade. Aí sim o desemprego começaria a cair, sim, depois do carnaval, ou seja, a tendência era cair, porque muitas empresas, né, pagam um salário e aí paga praticamente outro salário só de impostos ao governo federal. Então, é uma demanda muito grande para os empresários. Então, o governo deveria dar uma reduzida, né, incentivar essas empresas para contratar o pessoal do Bolsa Família desse jeito. Contratou alguém do Bolsa Família, paga menos imposto do que uma empresa concorrente. E aí sim, poderíamos ter uma solução definitiva. Então, essa é a questão, tá? Olha, os pagamentos foram confirmados, né? Dia 10 começa agora, do Bolsa Família, só que teremos antecipação no Rio Grande do Sul, é o último mês, né? Mês de dezembro, tivemos antecipação em novembro, em outubro, agora dezembro é o último mês de antecipação no Rio Grande do Sul, tá? Outra coisa, você que recebe Bolsa Família, além do Rio Grande do Sul, terá também os pagamentos antecipados aí para a Amazônia, né? O estado do Amazonas. E aí muita gente está na expectativa, Alex, seria uma maravilha se fosse também aqui no estado onde eu moro, por exemplo, São Paulo, né, Pernambuco, Paraíba, Acre, tem alguns municípios que vão ser antecipados. Só que até agora o governo, infelizmente, não confirmou, mas são 559 municípios onde os pagamentos, né, serão antecipados. Então a expectativa aumenta sobre as novas cidades antecipados. Só para mostrar aqui para você, em alguns, por exemplo, no Amazonas, esses são os municípios, Alvarães, Amaturá, Anamã. Eu vou dar uma adiantada aqui, ordem alfabética, são os municípios do Amazonas que os pagamentos serão antecipados aí no lado esquerdo, como você está vendo. Vai até Urucurituba, né? Pois é, então são alguns municípios. Então, além do Rio Grande do Sul, alguns municípios do estado do Amazonas. Outros municípios estamos aguardando a decisão ser anunciada, tá?
A nossa campanha continua do gás, hashtag gás para todos já, para que seja aprovado o gás no próximo ano. Outra coisa, quem recebe BPC e também Bolsa Família já sabe que a votação que está acontecendo antes do Natal deve ser definido. Assim que for aprovado, vai sair no Diário Oficial da União. O governo vai colocar aí a nova lei, né? A lei da biometria, pode ser a biometria facial ou com o polegar, tudo indica que vai ser pelo polegar. E aí, quem recebe Bolsa Família já sabe que quem mora só, as visitas vão acontecer em domicílio, né? Quem mora só, as visitas para atualização irá acontecer de forma casa a casa, tá? Já o BPC, eles vão fazer a seguinte mudança, eles vão somar rendas do seu ex-cônjuge, o ex-marido, ex-esposa e também dos filhos, né? Afilhados, irmãos que moram com você. Se eles têm uma renda, o governo vai usar essa renda para cálculo. E na hora desse cálculo do cruzamento, se ultrapassar 1/4 do salário mínimo, você vai, lamentavelmente, correr um sério risco de perder o seu benefício. Então, esse é o projeto, né? Muita gente estava dizendo, por que eles não apresentaram esse projeto aí antes das eleições? Porque sabia que seria aí antipopular e muita gente poderia repensar sobre em quem votar. Depois que passou as eleições, foi que coincidentemente, lançaram esse pacote de gastos agora. E agora, meu amigo, a eleição só tem daqui a 2 anos. Se isso fosse lançado antes das eleições, imagina aí, ia pegar uma população furiosa, com raiva. É como se o governo dissesse, só esse é meu candidato. O pessoal não votaria, né? Ou seja, com uma forma de raiva, iria sobrar para esse candidato. Por isso que não anunciaram esse pacote de gastos, deixaram para anunciar depois das eleições. Um pacote aí de caças bruxas. Triste, lamentável, porque se fosse para organizar, teríamos que acompanhar os cortes lá em Brasília. Cortes esses que não aconteceram nenhum. Mas, segundo o próprio presidente Lula, poderemos ter uma reforma administrativa, como você ouviu nesse início de vídeo. Então, 2025 poderá sim ter uma reforma ministerial. E essa reforma ministerial a gente espera que reduza o número de ministérios e não troque Ministério 6, o ministro 6 por um ministro meia dúzia, que isso não alterará em nada. Então a expectativa é essa, tá? Hashtag aumento no Bolsa Família anual. Estamos também aí apresentando para que esse projeto seja aprovado. Toda vez que houver um aumento no salário mínimo, a porcentagem que o salário mínimo conseguir seja repassada também para o Bolsa Família, né? Ou seja, hashtag aumento no Bolsa Família anual. Todo ano tem aumento do salário mínimo, então repassa a mesma porcentagem para o Bolsa Família, tá? Ok? Aquele auxílio absorvente, tá lembrado daquele programa? Auxílio absorvente, tem muita gente reclamando que não está acessando, hein? É bom você rever aí na própria ferramenta onde você baixa aí o aplicativo do auxílio absorvente, lá existe lá uma situação que você pode acessar. Na dúvida, se você não conseguir, procura a farmácia onde geralmente você fala, né? Onde geralmente você pega aí esse auxílio absorvente, procura lá que as meninas vão conseguir passar essa informação correta para você. Tem muita gente reclamando que não está conseguindo acessar para tirar aí o absorvente, o auxílio absorvente, que é um auxílio do governo federal. Tá dada a dica, na dúvida, procure aí a farmácia onde você geralmente pega e mostra o aplicativo, diz aí o que é que está acontecendo para que eles possam procurar sancionar essa situação. Tá bom? Tá ok, pessoal? Tá certinho? Hashtag 10º do Bolsa Família estadual. Estamos com a campanha cobrando os governadores. Hashtag 10º do Bolsa Família estadual. Vamos cobrar dos governadores uma ajuda, né? Já que não pode pagar um auxílio de 600, um 10º, paga 300, paga 200, paga 150, paga uma cesta básica, paga um cartão alimentação aí, como Pernambuco pagou 150, Paraíba vai pagar agora dia 10, 64. 2 governadores, cadê os outros 25 governadores? Então temos que cobrar sim, tá? Faça uma consulta no seu aplicativo, porque houve atualização. Lista de desbloqueio, retroativo, regras de proteção, gás para todos e também fila de espera. Tem muita gente aí conferindo, está dando certo. Teve várias inscritas que foram conferir e apareceu gás para todos. Você que nunca recebeu. Outros foram conferir, não apareceu nada. Continua a mesma coisa sem gás. Mas mesmo assim, eu recomendo, faça uma consulta no seu aplicativo, veja lá essas novidades aí, essa nova atualização, tá? Deus abençoe, pessoal. Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, e também na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul. A gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Ótima semana.